Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá. O programa que é feito diretamente aqui do Estúdio Hall, na sede do Sind Bancários, pertinho do Cine Bancários, né? Na Rua da Ladeira, famosa General Câmara, né, Jeremir? Que eu já chamei 8 vezes de Andrade Neves, mas é a General Câmara, que é a famosa Rua da Ladeira. Tudo bem contigo, professor? Tudo tranquilo. O tempo aqui não anda muito bom, né? Voltou a chover. Mas, bom, quando estiver rodando o programa não vai estar mais chovendo. A previsão é de chuva para essa terça. É? O programa é amanhã, previsão é de chuva para essa terça. Nós estamos gravando, para quem não sabe, hoje, segunda-feira. Né? Até porque é um assunto tão factual, está acontecendo tanta coisa, que não dá para deixar para botar daqui a uma semana. Então a gente quer fazer hoje para amanhã, que é o nosso horário, 7 da noite, entrar no ar. É isso aí. Essa é a ideia. Bom, estão conosco aqui. Nós vamos falar hoje sobre... Nós temos 2 guerras praticamente acontecendo, né? Pelo menos de maior dimensão, mas essa que a gente está conseguindo assistir ao vivo pela televisão, que é chocante o que está acontecendo na Palestina e em Israel. Professor Ricardo Leães, professor de Relações Internacionais da ESPM, pesquisador do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado em Relações Internacionais e mestre em Ciência Política. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço o convite, Nando, Jeremir, e compartilhar a mesa aqui com o João. João que faz a estreia conosco, né, Jeremir? Exato. Professor João Gabriel Burman da Costa, ele é professor do curso de graduação em Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis, a Uniriter. Ele é doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Relações Internacionais, formado pela mesma universidade em 2014, e é pesquisador associado do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, o ISAP, isso desde 2012, e ainda coordenador de Laboratório de Estudos de Defesa e Segurança. Tá aí. Olha, Júlio, eu com o currículo desses dois aí, corri o mundo. Nossa senhora, currículo Corri o mundo. Um látis aí. A cara bonita e com aquele currículo eu estava consagrado. Exatamente. Estava consagrado. Jeremir, pode começar Olá. primeiro questionamento sobre isso aí, Jeremir. Opa, passar então. Claro, pode falar. Olá, né, a todos os ouvintes aí do... Eu não te dei, eu comentei, não te dei. Desculpa, apresentei o João. Rapaz. João, seja muito bem-vindo no programa. Olá a todos os ouvintes e espectadores do lado de cá. Um grande prazer estar presente aqui. Agradeço ao Nando e ao Jeremir pelo convite. São 2 referências aí que ouço há muito tempo, né? E desde... Não vou dizer desde a minha infância para também não ficar, mas desde a adolescência ali, né, referências do Rádio Gaúcho, e também um prazer dividir essa mesa com o Ricardo, que é um veterano lá da faculdade, enfim, colega que a gente já dividiu outros espaços de aprendizagem. É sempre bom se reconectar aí nesses debates. Então, obrigado pelo convite. Eu creio que a questão que está na cabeça de todo mundo hoje em relação ao conflito entre Israel e o Hamas é que desfecho esperar. Nós estamos assim agora já há 10 dias, né? Foi sábado. Foi sábado, dia 7. Estamos, hoje é terça-feira, né? Então 10 dias. 10 dias de conflito, com muitas perdas, né? Algo que está chocando o mundo. E o que fica se perguntando é o que realmente pode acontecer, ainda em termos de, digamos assim, de estrago, e também em termos de solução. Existe alguma solução possível? E aí, Ricardo? Vamos lá, então. Quer começar? Bom, começa que ser. Depois eu acho que eu vou ser mais pessimista, talvez. Eu Vai já lá, vou dizer Ricardo. que em curto prazo já podemos esperar um resultado muito ruim para os palestinos. Isso não vejo nenhum motivo para ter uma opinião diferente, infelizmente, porque a situação dos palestinos, especialmente a situação em Gaza, ela é periclitante. Vamos lembrar que Gaza está sitiada pelo Estado de Israel desde 2007. É considerada por vários organismos internacionais como a maior prisão a céu aberto do mundo. São 2,2 milhões de pessoas vivendo num espaço que é do tamanho do plano piloto de Brasília. Para a gente ter uma noção, uma área lotada de pessoas. Israel controla o acesso de medicamentos, de alimentos, de água, de eletricidade, numa situação que já foi denunciada várias vezes pela Human Rights Watch, por relatórios da ONU, pela Anistia Internacional, mas que infelizmente não tem... Ricardo, só para situar,
né? A Palestina ela é dividida em duas partes, né? Cortadas ao meio ali por Israel, mas acho que é mais ou menos isso, né? Lá na Cisjordânia e a faixa de Gaza. E são dois governos diferentes, porque o presidente da autoridade palestina diz que não reconhece o Hamas, e diz que se manifestou contra os ataques, enfim, também tem essa divisão, né? Sim, a Palestina histórica, vamos dizer assim, que é toda aquela região, inclui tanto as áreas que são controladas pelos palestinos quanto as áreas controladas pelo Estado de Israel. Só que essa Palestina histórica, ela tem na prática cada vez mais sido tomada pelo Estado de Israel. Quando foi determinada a criação do Estado de Israel e a criação do Estado palestino, lá em 48, a divisão era mais ou menos 55% do território para Israel, 45% para os palestinos. Os palestinos não aceitaram, porque eles tinham 70% da população, ocupavam 90% das terras e eles não viam qualquer motivo de aceitar uma divisão tão desigual frente à ocupação demográfica que existia. Só que, como eles não aceitaram, entraram em guerra, perderam a guerra, Israel foi ocupando cada vez mais territórios, de modo que hoje em dia Israel ocupa cerca de 85% da Palestina histórica. Esses 15% são divididos entre a Cisjordânia, que é dividida também em 3 áreas, e a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é governada pelo Hamas e está sitiada desde 2007, e a Cisjordânia é dividida em 3 áreas. A maior dessas áreas, a área C, é uma área controlada por Israel. E depois tem uma área B e uma área A. A área B e a área A são controladas pela Autoridade Nacional Palestina. Onde tem mais palestinos? Onde tem na mais área B e na área A. Na área C... Mais do que Gaza. Aí, porque Gaza se fala em 2 milhões e meio, né? Eu acho que é semelhante. Eu acho que é mais ou menos semelhante. Um terço de palestinos em Gaza, na Cisjordânia e no próprio Estado de Israel. Muitas vezes como... Sem a gente contar os palestinos que estão no Líbano, na Jordânia, na Síria, né? Que são parte do êxodo das diversas guerras que Israel fez desde 48, né? Então... Mas só para terminar a resposta, eu não vejo nenhuma perspectiva positiva para os palestinos. Primeiro porque Israel não manifesta qualquer interesse em levantar o bloqueio de Gaza. E é muito importante a gente comentar isso, porque mesmo que a gente considere que Israel tem direito de se defender dos atentados do Hamas, isso não dá o direito de se defender de qualquer forma. O direito internacional, o João pode falar muito mais do que eu, ele é especialista em temas militares, mas o direito internacional também inclui um direito da guerra, ou seja, mesmo em se recorrendo à guerra, há determinadas regras. E uma dessas regras é que um país não pode estabelecer punição coletiva a uma população civil. Ou seja, só pode ser punido quem efetivamente tomou parte no ato. Então, nos atos que aconteceram sábado passado, foi um grupo pequeno de pessoas responsável por isso. Esse grupo de pessoas pode, sim, ser retaliado pelo Estado de Israel. Mas a população inteira de Gaza, que é de 2,2 milhões de pessoas, a grande maioria de jovens, portanto, pessoas que não têm qualquer envolvimento com o Hamas, não pode ser punida em função desse conflito. A idade média da população de Gaza, estava vendo, é 17 anos. Então, se somar todas essas pessoas, né, dividir 17 anos, ou seja, um bom pedaço da população é de crianças e mulheres, especialmente, né? Então, a população extremamente jovem que está sofrendo de modo deliberado, simplesmente por morar naquela região. Explica para a gente como é que é isso que o professor Ricardo estava falando, dessa proporcionalidade nela. Israel foi atacada, mas até que ponto ela pode reagir, até que ponto passa a ser considerado crime de guerra? Pois é, então, para dar assim, um panorama, eu concordo com o Ricardo. Acho que o futuro da guerra, infelizmente, é muito ruim para os palestinos. Eu acho que, de uma maneira geral, especificamente para os palestinos que habitam a faixa de Gaza, esse é mais do que ruim, é uma situação alarmante e acho que toda a comunidade internacional deveria estar se movendo para tentar moderar essa questão. Depois a gente pode até falar melhor disso, justamente porque Israel está fazendo um uso extremamente desproporcional da força, né? Israel está, inclusive os discursos, tanto do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, quanto do presidente, né, o Isaac Herzog, se não me engano, alguma coisa Herzog, são de chamar todos os palestinos, todas as pessoas que moram em Gaza, de terroristas, porque estão ali sob o governo do Hamas, como se uma eleição que foi feita em 2006, né, ou seja, tem mais de 15 anos, ainda desse legitimidade completa, 100%,
para que um grupo extremista, né, inclusive a gente tem que fazer a diferenciação do que é o Hamas partido, que é o Hamas braço armado, né, para que um grupo minoritário faça essas ações de terror e como se aquilo representasse toda a população. Então, qual é o problema, né? Israel, enquanto um Estado que participa da ONU, no momento eu acho que Israel não faz parte do Conselho de Direitos Humanos especificamente, mas ainda assim é signatário, né, da Carta da ONU e, portanto, se subordina a tudo que está proposto lá, é obrigado a cumprir com as determinações de direito humanitário. O direito humanitário é aquele direito que procura minimizar os danos à população civil em um conflito armado. A grande questão do conflito armado tradicional é que tu tem dois grupos de combatentes distintos. Tem os combatentes de Israel, que são os soldados, as pessoas que fazem parte das Forças Armadas de Israel, e as pessoas que fariam parte do que seria essas Forças Armadas da faixa de Gaza, ou as Forças Armadas do Hamas. Essa é uma grande questão dos conflitos contemporâneos, odiernos, em que a gente tem aí uma impossibilidade de separar o que é um combatente do que não é um combatente. Uma vez que eles não estão fardados, eles não têm uma identificação. Inclusive o Hamas tem se utilizado... Não é uma guerra entre dois países, né? Não, exato. Mas além de não ser uma guerra entre dois países, existem, por exemplo, grupos que vão adotar uma padronização, vão ter uma espécie de uniforme, vão ter uma hierarquia. A gente não consegue ver isso no Hamas. E, inclusive, o Hamas utiliza a população de Gaza como escudo humano, uma espécie até de moeda de barganha, né, para tentar se defender. Então, fez isso através do sequestro, né, de pessoas de Israel, mas também tem feito isso nas suas declarações, dizendo para a população não se mover em direção ao sul, né? Ou seja, as pequeníssimas assim, ações que Israel fez para tentar minimizar os danos, e a gente tem que dizer que são pequeníssimas, porque não serviu para nada. Seria a fronteira com o Egito? Em direção à fronteira com o Egito, que foi a ordem, né, de Israel de sexta para sábado, né, Ricardo? Israel disse, vão para o sul porque o norte nós vamos invadir. E aí muita gente, inclusive, está dizendo, mas Israel está falando para eles irem para o sul. A grande questão é como se mover num território em guerra, com infraestrutura destruída, sem combustível, sem comida, sem água, né? É um pedido impossível de ser cumprido, né? Mas a população, de fato, então, ela, no momento, em grande parte, tem estado refém tanto do Hamas quanto das Forças Armadas de Israel, né? Ela tem sofrido, eu acredito, aí, pelos dois lados, né? Então, com certeza, sim, o desfecho, qualquer que seja, para a população civil, que não tem nada a ver, é o pior possível. Mas eu sou ainda pessimista com relação ao desfecho. Eu acho que o fato de que nós estamos indo agora para 10 dias é um mau sinal. Israel não tem uma tradição de travar guerras muito prolongadas. Israel é um país muito pequeno, com recursos relativamente escassos, que a mobilização acontece muito fácil, mas porque não existe uma cauda logística de suprimentos muito grande. Então, a economia de Israel... Mesmo com os Estados Unidos ajudando? Aí que tem o problema. Aí entra os Estados Unidos, né? E aí são outros sinais ruins, eu acho, para esse conflito. A disposição dos Estados Unidos em ajudar, a disposição de Inglaterra e França de se envolverem no conflito, inclusive aproveitando aquilo ali para lutar por interesses seus, que envolvem aí oposição ao Irã, que envolvem eventuais ações no Líbano contra o Hezbollah. Então, eu acho que do que é uma retaliação, ou vamos chamar de uma guerra de defesa, que é o que Israel vai apelar, né, que está se agindo de legítima defesa contra o Hamas, pode acabar eventualmente virando até uma guerra regional, caso nós não tenhamos aí uma mobilização de outros atores, especialmente do Conselho de Segurança da ONU, eu acho. Os diferentes, eu tenho lido bastante sobre esse assunto, e uma coisa impactante é o fato de que é muito difícil imaginar uma saída. Porque, por exemplo, o Hamas não está minimamente interessado em qualquer coisa que não seja a destruição do Estado de Israel. Isso é um dado incontornável. Bom, a destruição do Estado de Israel, o Hamas dificilmente vai conseguir. Por outro lado, no quadro daquela região, acaba acontecendo o seguinte: se alguém sofre um ataque, como Israel sofreu, que é um ataque a civis,
um ataque bárbaro a civis. O pessoal está lá no seu kibbutz, jantando. Numa festa rave, dançando, e vem uns caras e começam a assassinar todo mundo. Bom, diante disso, se Israel não responde muito vigorosamente, passa por fraco. Agora, o que é responder vigorosamente que possa ser aceito dentro da própria lei da guerra? Evidentemente que se está muito preocupado com questões como um corredor humanitário, um cessar-fogo que possa permitir tirar as pessoas civis. Mas o problema todo continua, que é o que fazer, como resolver, dado que as partes não querem resolver. Não há realmente um interesse. A gente começa a andar para trás nessa história desse conflito. Bom, mas como é onde é que está, digamos assim, o botão que a gente pode apertar e que vai dizer, não, mas é aqui que realmente começa. A gente poderia... Tem alguns, assim, que dizem... Fazer acordo com o Hamas? Fazer acordo com o Hamas não tem acordo. O Hamas não quer acordo. Nenhum, absolutamente nenhum. Bom, também, claro que a gente pode falar da extrema-direita israelense, dos colonos que querem ocupar mais terras e tudo mais. Mas a questão a única solução possível ali seria a solução dos dois estados, mas aí tem que querer. E como um lado, especificamente, ou parte de um lado não quer, porque se os dois lados quisessem, daria para fazer. Não seria a primeira vez na história. Mas como uma parte não quer de jeito nenhum, então não se consegue imaginar nenhuma solução. Eu diria que hoje em dia nenhuma das duas partes quer. Né? O último movimento político no Estado de Israel mostrou que existe uma disposição pelo contrário, né, de fato ir com tudo e tentar tomar Gaza. No caso, eles não querem tomar, né, eles querem destruir e tirar a população de lá. Mostra para nós aí no mapa onde é que os brasileiros estão... Como é que os brasileiros eles estão se concentrando em Rafa, né? Que é bem na fronteira. Exato, é na fronteira. E como é que é o nome dessa passagem aí? Tem um nome, né? A passagem não sei do que para o Egito ali. Um nome específico, eu não me recordo. Mas é a cidade, inclusive, né, fronteiriça. Está sendo bombardeada também por Israel, um dos motivos pelos quais o Egito ainda é reticente em relação a permitir a saída. Ou seja, por mais que Israel diga que vai atacar o norte, lá na cidade de Gaza, ele também realiza ataques ao sul. Então, a possibilidade de ter um massacre mesmo, porque eu estava vendo assim, para tirar estrangeiros está difícil. Né? Israel já disse que não, e o Egito também, que não quer deixar todo mundo passar, que está lá em Gaza, porque pode ser aquela história, pode estar armado, se disfarçam de civis, são terroristas, aquele negócio. Então, eu não sei, se os caras não podem sair de lá e vai ser tudo bombardeado, e se fala num ataque terrestre, vai ser um genocídio. Sim, eu queria ressaltar alguns pontos, assim, ainda em relação a essa recusa ou pedido do Hamas para que a população não vá para o sul. Existem alguns movimentos palestinos que questionam um pouco o que Israel pretende com isso. Sim. Que argumentam que, na verdade, esse suposto aviso não é uma concessão, não é um pedido, não é um alerta. É muito fácil de, mas eles avisaram. Sim, avisaram que vão destruir tudo. Não vão fugir, vou trazer a garrafa de café para cá. Eu vou destruir tudo. Não, isso não é exatamente um aviso. Assim. E há uma perspectiva por parte dos palestinos. Essa cidade de Gaza, ela é o principal centro urbano da faixa de Gaza. Reúne cerca de 1/4 da população e é o núcleo econômico mais importante. Por mais que a faixa de Gaza seja muito empobrecida, a região da cidade de Gaza ainda é um pouquinho melhor. E é essa região que Israel está escolhendo para bombardear primeiro. Então, um dos motivos pelos quais o Hamas pede para as pessoas não irem para o sul é para, de alguma forma, tentar impedir que haja uma destruição ainda maior dessas regiões. Então, esse ponto é bastante importante. Em relação à recusa dos dois lados, eu gostaria de frisar que eu não sei até que ponto que isso é um motivo realmente pelo qual a gente ainda não teve uma solução de dois estados. Vamos lembrar que o Hamas foi fundado em 88. O conflito ele tem quase 8 décadas. E o Hamas foi fundado em 88. Eu sou de 89 e tenho 34, então o Hamas tem 35 anos. Portanto, não é por causa do Hamas que não existem dois estados. Primeiro que a gente tem que colocar os pingos nos is. Mais do que isso, nos anos 90 foram concluídos acordos entre a Autoridade Nacional Palestina, na época ainda comandada
por Yasser Arafat e o então governo israelense de Isaac Rabin, que previa a solução de 2 estados. O que aconteceu? O Arafat acabou concedendo muito para Israel. O que foi concedido? Primeiro, essa região da Cisjordânia aqui, que está em amarelo, o mapa pode nos levar a pensar que ela é toda comandada por palestinos. Sim. Mas ela não é. Boa parte dela, cerca de 60% da Cisjordânia, é controlada por Israel. E há, inclusive, muros de mais de 700 quilômetros. Vocês lembram, vocês que são um pouco mais velhos ainda, lembram do impacto que tinha o Muro de Berlim? O impacto que tinha o Muro de Berlim. O Muro da Cisjordânia é muito mais impressionante do que o Muro de Berlim. E é muito pouco falado a respeito disso. Então, mesmo assim, o Arafat concordou com ficar com uma parte muito pequena do território, concordou com um ponto que é extremamente sensível para os palestinos, que é não garantir o direito de retorno dos palestinos aos territórios antigos de Israel. Esse ponto é muito importante, porque lá na primeira guerra, na guerra de independência de Israel, milhões de palestinos tiveram que se deslocar em função desses conflitos. E esses palestinos reivindicam até hoje o direito de voltar para suas antigas residências. E o Yasser Arafat, nesse momento, aceitou o pedido de Israel de não tocar nesse ponto. Inclusive, nessa época, foi chamado por Eduardo Said de traidor da causa palestina. Então, já houve um momento em que a liderança palestina foi totalmente conveniente, concordou com as demandas de Israel e, mesmo assim, o acordo não foi feito. É na esteira desses acontecimentos que o Hamas ganhou corpo. Ou seja, como a Autoridade Nacional Palestina estava cedendo tudo que Israel queria e, mesmo assim, não obtinha os resultados, o Hamas foi ganhando peso. E, inclusive, é importante lembrar, isso não é teoria da conspiração, até estava lendo bastante a respeito desse tema. O Hamas, ele chega ao poder por uma eleição, né? Sim, em 2005. Mas o Hamas foi formado em 88, logo depois da primeira intifada. Num contexto, vamos lembrar, final da Guerra Fria, em que os Estados Unidos estavam apoiando os mujahidins no Afeganistão. Havia uma perspectiva, na época, no Ocidente, de que era melhor apoiar grupos fundamentalistas islâmicos do que apoiar comunistas. E havia, na OLP, que era o movimento que organizava os palestinos, uma presença forte de socialistas. Então, setores de Israel aceitaram colaborar para a criação do Hamas. Inclusive, há já informações, entrevistas de ex-integrantes do Mossad confirmando isso. Hoje em dia se arrependem. Mas, na época, pensaram que seria melhor ajudar a criação do Hamas, que era um movimento islâmico, inclusive vinculado à Irmandade Muçulmana, que é o principal movimento de oposição à ditadura militar do Egito. Esse ponto é muito importante, ajuda a explicar por que o Egito não autoriza a saída de palestinos para a Península do Sinai, porque há um vínculo entre o Hamas e a Irmandade Muçulmana. Então, esse é o ponto que foi dado. Então, eu acho bastante importante dizer isso, porque, por pior que seja o Hamas, não é por conta dele que não existem 2 estados. Claro, com certeza. E tem um outro ponto que eu gostaria de lembrar aqui. Não é inédito na história que grupos terroristas, que foram terroristas e que recorreram a atentados terroristas, desistam em troca de uma solução política. Sim. Eu vou trazer aqui o exemplo do IRA, que realizou uma série de atentados terroristas e hoje em dia é um partido político. Então, não é porque foi que vai sempre ser. A gente não sabe se o Hamas sempre vai ser. Se a gente estivesse nos anos 70, muito provavelmente se diria que o OLP sempre seria terrorista. Mas se o Hamas não é responsável por não ter o Estado palestino, os 2 estados, né, ele também, nesse momento, ele não é algo que não contribui, ou seja, prejudica a possibilidade da existência? Aí é o ponto que eu vou chegar. É óbvio que é necessário um ponto de tolerância, só que a gente tem que criar condições para que essa tolerância aconteça. Então, assim como houve circunstâncias que favoreceram o IRA depor suas armas, e não só no IRA. Mesmo o Estado de Israel também foi formado a partir da atuação de movimentos terroristas. O principal deles, a Haganah, mas vamos lembrar também do caso do Irgun. O Irgun era um movimento terrorista comandado por Menachem Begin, que depois foi premier do Estado de Israel, que realizou um atentado terrorista ao hotel King David, na região da Palestina, e matou mais de 100 pessoas. Menachem Begin depois foi primeiro-ministro. Então, eu reitero, não é porque foi terrorista por um determinado período de tempo que vai ser para sempre. Agora, como viabilizar uma solução que faça com que o Hamas deponha as armas? Aí a gente tem que estar de acordo. Acho que esse ponto que o Ricardo falou do terrorista é interessante, porque parece que o Brasil se dividiu em torno dessa questão, né? O mundo.
O mundo, mas está no Brasil a gente viu esse uso político até assim de uma maneira extremamente complicada, né? Como que a extrema-direita se aproveitou disso, né? E a esquerda também. Yeah. Posso te mostrar de gente Assim- aplaudindo. assim eu não vi Gente ninguém aplaudindo falando. assim, dizendo... por exemplo, eu mesmo postei, o que o Hamas fez é abjeto, indecente, repugnante, insuportável, inaceitável, imperdoável. É um grupo que saiu assassinando civis, pessoas inocentes. Foi isso que o Hamas fez. Foi lá e matou. Podia ser um de vocês, podia ser eu, podia ser o Nando. É assim, matar o maior número de pessoas, independentemente de quem sejam essas pessoas. Sair atirando e matando. A, B, C, D, E, indiscriminadamente. É inaceitável. Agora, tem gente ali nas redes sociais que diz assim, não é todos esses adjetivos e mais necessário. Ou, ainda bem, bem feito, uma resposta à opressão israelense. A opressão israelense, ela existe. Agora, o Hamas, quando planejou e fez isso que fez, sabia muito bem que a resposta seria gigantesca. Sim. E queria que fosse. Porque... E pelas informações, o próprio Hamas não está deixando o povo de Gaza ir para o lado sul. Querem que ele fique ali. Ele bloqueia a passagem. Eu havia entrado nessa questão porque eu acho que a interpretação do Ricardo ela é precisa, porque mais importante que discutir se é ou não é terrorista é quando agiu de modo terrorista. Mas é preciso dizer que o Hamas é terrorista. Se alguém é mais complicado. Não, se agiu de modo terrorista. Se alguém os atos com certeza foram terroristas. Eu acho que essa é a qualificação que o governo brasileiro fez, inclusive. O grupo que age atos terroristas. O grupo que age de modo terrorista, que assassina pessoas friamente, vilmente, vai ser chamado de quê? Tá com, sequestrou civis. O governo brasileiro não chamou o Hamas de terrorista, utilizando, digamos assim, de uma firula. A ONU não caracteriza como terrorista. Mas, a partir de agora, se a ONU não caracterizar como terrorista, vai estar simplesmente omitindo... Como que a ONU se refere ao Hamas? O Hamas não está incluído um partido como político, terrorista. porque ele é um partido político, né? Sim, ele tem um braço armado. Tem um braço armado, assim como o Hezbollah. Que também não é O considerado representante do Hamas disse: nós passamos 2 anos fingindo, enganando Israel, fazendo de conta que nós estávamos negociando, preparando o ataque. Eles queriam fazer isso. Mas eu entendo, Júlio, mas assim, acho que o nosso treino lá nas relações internacionais nos puxa um pouco de um pragmatismo que eu acho que nesse momento, para se pensar uma solução, é necessário, como o Ricardo falou. E mais importante dizer se é agora ou não é o terrorista, é pensar que se hoje tem que se criar as condições para deixar de ser. Isso, Perfeito, eu concordo com vocês. Numa impossibilidade da gente dizer todo mundo que pertence ao Hamas, de fazer, não dá para fazer, digamos, um survey, né? O cientista político eventual, o cientista político assim muito, não é nada contra o Ricardo, não é isso, mas digamos, né, uma pessoa que trabalharia isso só como se fosse uma ciência, um laboratório, dizer, é simples, né? Faz uma pesquisa, quem é que é do Hamas, quem não é do Hamas, quem apoia, quem não apoia. É por isso que é difícil dizer se ainda é representativo da população. Eu já até li alguns estudos, algumas pesquisas que mostram que a popularidade está em baixa. Deixa eu só entender, depois de 2005, quando ele faz a eleição e ganha, teve alguma outra eleição? Não, depois não teve mais. Aí é a ditadura do Hamas. Mas não só por conta do Hamas, por questões também da autoridade palestina que controla a Cisjordânia, né? E são várias tentativas de fazer as eleições. Se eu não me engano, antes da pandemia, inclusive, houve uma tentativa e nunca se conseguiu ali as condições para se fazer uma eleição de fato que trocasse a questão é que para chegar a um entendimento, que é o que certamente as pessoas desejam, esse entendimento passa ou por fazer algo que, sinceramente, me parece um tanto difícil, que é convencer o Hamas a não ser o que ele é, como ele se comportou, e vai ser difícil. Ou então tem outra solução, que é fazer com que a população palestina não queira o Hamas, com que a população palestina repudie o Hamas. Que ela diga assim, olha, a população palestina tem direito de resistir, de querer o seu Estado absolutamente legítimo, de não querer ficar cantonada... O presidente da autoridade palestina falou isso publicamente. De não querer ficar cantonada na faixa de Gaza, ou não querer que as terras na Cisjordânia
continuem sendo cada vez mais objeto de cobiça e de colônias israelenses, até aí, certamente. Mas o problema é fazer com que a população diga assim, olha, nós não podemos alimentar grupos como o Hamas, que, ao final de contas, depois de tudo, acaba usando essa população como escudo. O Hamas ele não quer que a população desça para o sul, como Israel mandou, embora isso pareça inexequível, porque ele precisa da população para se proteger do ataque que Israel está prometendo. Israel bombardeando o pessoal que estava indo para o sul, né? 2 ambulâncias foram bombardeadas indo para o sul. E eu reitero, nos anos 90 o Hamas não ocupava a faixa de Gaza, não governava. A Palestina politicamente já tinha renunciado ao uso da força e não foi criado. Então, seja... Peraí, deixa eu concluir, Jeremias. Se o Hamas hoje, se é que reconhece o Estado de Israel, ainda assim não vai ser criado um Estado palestino. É possível que não, porque, por exemplo, assim, há extremismo também do lado de Israel. Não é à toa que um sujeito de extrema-direita matou um primeiro-ministro israelense porque não estava de acordo com os acordos de Oslo. Mas eu acho que agora, depois de terminado esse episódio, ele não fica mais. O Netanyahu. Não sei, para ele está sendo um bom negócio. Ele estava com uma popularidade lá embaixo, estava sendo acusado de tentar dar uma espécie de golpe, de atingir a Constituição, de diminuir os poderes do Judiciário, e de repente ele arranjou o inimigo externo adequado para fazer uma guerra que está unificando o país. Ele deve estar bem contente com essa possibilidade do ponto de vista eleitoreiro político. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Hamas ele é o último avatar de uma resistência que já teve outros atores. Agora é o Hamas. Bom, mas pode falar também do Hezbollah. Sempre tem, e as razões podem ser consideradas legítimas, um grupo, alguém que não quer. Só que existe uma realidade concreta. Estavam falando em pragmatismo. O pragmatismo diz o seguinte, esses 2 povos, para usar esse termo, eles têm de conviver nessa região, a não ser que um vai destruir o outro, vai eliminar o outro, não vai sobrar nenhuma pessoa, senão eles vão ter que conviver. Dá para contextualizar. É importante porque não é uma questão de povos, né? Não existe povo bom, não existe povo ruim, não existe povo melhor, não existe povo pior. Mas existe uma situação de opressão. Por exemplo, no Brasil, vivemos num país racista. Os negros não são melhores do que os brancos, né? Acho que todos concordamos, são iguais. Mas vivemos em uma sociedade em que brancos têm mais direitos do que negros. Então, sim, esses 2 povos não conseguem conviver em paz hoje, mas não é por razões intrínsecas a eles, é por uma razão política. E o Estado de Israel, ao longo de todo esse período, é o principal Estado agressor, é o principal Estado que comete mais violações e que prende uma população, eu reitero, há 17 anos. A maior parte da população da faixa de Gaza não sabe o que é sair de Gaza, porque não pode. Então, assim, isso não começou com o Hamas. Essa situação tem que ser muito clara. E eu acho muito curioso isso. Esses dias eu estava até assistindo um embaixador palestino no Reino Unido, e a primeira pergunta que fazem para ele é: o senhor condena os atos do Hamas? Eu acho muito engraçado isso, porque o tempo inteiro eu vejo israelenses sendo convidados aqui e nunca a primeira pergunta é: o senhor condena as ações do Estado de Israel contra os palestinos? Por que os palestinos têm que condenar os palestinos se os israelenses não têm que condenar os israelenses, considerando que são os israelenses os responsáveis pela maior quantidade de atentados? São os israelenses que estão prendendo os palestinos na faixa de Gaza. Não são os palestinos que estão prendendo os israelenses em lugar algum. São os israelenses que tomaram terras ilegalmente na Cisjordânia, construíram assentamentos ilegais na Cisjordânia. São os israelenses que impedem os palestinos de voltar para sua terra. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu acho que tudo isso é indiscutível. Eu acho que tem toda a razão. Mas é mais do que isso. Esse é o ponto inicial. Eu queria falar desse ponto. Esse é o ponto inicial. A inicial. questão é só saber se isso justifica o que aconteceu. Não, a questão não é essa. A questão não é essa porque nenhum de nós é juiz. A gente não tem que condenar ninguém. A gente tem que analisar. E na hora de analisar, a gente tem que começar do começo. E esse é o começo. Agora, isso aconteceu, vamos lá, sem moralismos, isso aconteceu, inclusive assim, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Imaginem uma população presa. Gente, a rave que aconteceu lá, a famigerada rave, era 20 quilômetros do campo de concentração. Mas que é a não faixa é uma famigerada rave, é apenas uma rave. Imaginem um campo de concentração no Belém Novo.
Imagine que no Belém Novo daqui existem 2 milhões de pessoas que estão presas. Essa é a realidade da faixa de Gaza. Como é que vocês imaginam um barril que de depois pólvora aquilo, pra de explodir a 17 qualquer anos momento? este barril de pólvora não vai estourar? Como é que quem sou eu, Ricardo Leães, aqui no conforto desse ambiente, com ar-condicionado, tomando o café que o João trouxe, tomando uma água, conversando com vocês? Quem sou eu para avaliar como que essa população vai reagir? Mas isso vai ser melhor para as pessoas, os civis que moram em Gaza. Eles vão... essa estratégia, vamos chamar assim, vai ser boa para eles? Isso eu acho honestamente que não, mas não fazer nada também é ruim. E se eles não fizerem nada? Agora, vamos supor que agora que o Hamas... A autoridade, o cara da Autoridade Nacional Palestina, não sei o nome dele, ele fala no comunicado oficial dele, que ele condenou os atos, ele fala que a Palestina acredita, né, numa solução pacífica e política. Isso. Que não tem andado, né? A gente sabe que Sim, não tem andado. Enquanto isso, o presidente de Israel diz que não há inocentes em Gaza, e o ministro de Defesa de Israel diz que os palestinos são animais humanos. isso é horrível. Ou seja, Israel considera o Hamas todo mundo que está em Gaza. Isso. 2,5 milhões de pessoas. Agora, tem alguns, Esse é o problema. tem alguns aspectos assim que são importantes também. Por exemplo, por que é difícil, eu diria até impossível, fazer voltar todos os palestinos que estão fora? Porque é um número tão grande que significaria, nessa pequena região, significaria simplesmente submergir Israel pensa que tem 14, 15 milhões de pessoas morando nessa região. Traz mais 5 milhões e bota ali. Traz mais 5 milhões e bota ali. Todo mundo sabe que O direito de retorno... não é execuível. O direito de retorno a um conflito, numa região pós-conflito, é um direito assegurado pelo direito internacional. Não é uma questão de ser execuível, não ser execuível. Não é, Isso, a menos que a gente... Trazer todos de volta significa, e por que Israel resiste? Trazer todos de volta significa acabar com o Estado de Israel. Não, isso não é verdade. Sim. Calculem quantas pessoas... Mas aqui não é a volta de todo mundo, né? Vai perguntar, todo mundo quer voltar? Não, mas quem ter o direito queira voltar de retornar. possa ter o direito direito a Inclusive, voltar. assim, todos os judeus nascidos fora de Israel têm direito de ir para Israel. Mas Isso. os palestinos refugiados de um conflito de guerra não têm direito de voltar para lá. E eu acho que outra coisa importante é que também os palestinos... Existem palestinos cidadãos de Israel, né? E que são, tradicionalmente, uma espécie de subcidadãos, né? Que Mas eles têm direito a voto, a serem... Tem partidos palestinos, que inclusive no governo anterior ao do Netanyahu, né, os partidos árabes estavam na coligação, né, de governo, mas a questão ali é que existem, acho que a gente não pode esquecer, né, que existem extremistas dentro de Israel e que eles alimentam essa visão anti-palestina como Pior um todo. que dentro de Israel, extremistas dentro do governo de Israel. Isso, que agora estão no governo, né? Sim, esse governo. Exato, que agora estão dentro desse governo. E que eles têm conexões internacionais e que eles se aproveitam de crenças religiosas e de grupos religiosos em diferentes países, como no Brasil, como nos Estados Unidos, para dificultar qualquer solução que não seja uma solução total contra a Palestina. E é justamente essa solução total contra a Palestina que alimenta as soluções totais do Hamas ou a reação do Hamas contra Israel. E aí esses dois grupos, eles dependem um do outro, eles estão numa espécie de mutualismo. Eu queria muito voltar... Um alimenta um, o outro alimenta o outro. Eu queria muito voltar num exemplo que foi dado, porque ele me parece bastante paradigmático. Eu sou a favor, desde sempre... Por que eu tô com a tua caneca, tu tá com a minha? Não sei. Barbaridade. Mas é uma honra. Tá bom. Eu sou totalmente, desde sempre, favorável à criação de um Estado palestino. Ele poderia existir desde 1948, se os palestinos tivessem querido. Eles não quiseram. Então, podia ter existido, eles não quiseram. Tudo bem. Depois o Ricardo explica isso. Depois explica, Ricardo. Calma, depois explica. É que os fatos isolados, eles não explicam nada. Não. O que explica é o contexto. Vamos lá. Não, o contexto... Não, mas peraí, eu estava com a palavra. Senão também não consigo falar A palavra nada. está garantida ao senhor. Então, por favor, aguarde, depois terá a mesa lhe passará a palavra. Entendo que a divisão, as proporções da época não eram adequadas, mas também não acredito que tenha sido realmente só por causa das proporções. Agora, existe um outro problema que é o seguinte,
como se reage. Por exemplo, desse o exemplo de que o Brasil é um país racista, os negros no Brasil vivem numa situação de marginalização, há muito ainda por fazer. Mas isso não leva a que alguém diga assim, bom, então os negros têm que sair assassinando brancos. Ninguém vai legitimar essa ideia de que o racismo no Brasil justifica que os negros saiam assassinados brancos. Não, mas se negros no Brasil se vingarem de brancos, não é a mesma coisa do que brancos assassinarem negros. O que o Hamas fez foi sair assassinando israelenses, que podiam até nem ser de israelenses, assassinando todas as pessoas que encontrou pela frente. Podia ser os caras contra o governo, inclusive. Podia ser até a favor deles. Eles saíram assassinando pessoas. Isso não é possível. Não há opressão que justifique, que torne moral, que torne legítimo esse tipo de ato. Ricardo, então primeiro contextualiza lá, 48, né? 48. Então, primeiro, por que os palestinos não aceitaram isso? Primeiro, vamos lembrar. Até meados do século XIX, havia na Palestina histórica cerca de 10% da população era judaica. O que era aqui antes do Estado de Israel? Tudo isso era Palestina histórica e essa região era governada pelo Império Turco-Otomano. Só que o Império Turco-Otomano estava muito decadente. Nesse momento já não conseguia governar de fato. E os palestinos eram árabes, mas já havia uma certa identidade local palestina. Então, digamos assim, um subgrupo, vou utilizar um termo assim, com o próprio... com vocabulário. Não havia judeus no local? Havia 10% de judeus e esses judeus estavam plenamente integrados àquela comunidade. Não havia qualquer conflito político entre palestinos e judeus naquele momento. Aqueles eram judeus que estavam arabizados em termos culturais e viviam plenamente bem, sem conflito nenhum. O que aconteceu foi que no século XIX, por um problema concreto de um antissemitismo europeu, vale lembrar isso, quem inventou o antissemitismo foram os europeus, não foram os palestinos, não foram os árabes. Muito pelo contrário. Em várias regiões, ao longo da história, os judeus se refugiaram junto com muçulmanos porque sofriam perseguições. O Holocausto foi na Europa, né? Mas mesmo o Holocausto antes, a gente tem na França o caso Dreyfus, a gente teve os pogroms na Rússia, os protocolos do Sábado de Sião nos Estados Unidos e em outros lugares. Onde não tinha antissemitismo era na Palestina. Então, esse ponto é bastante importante. E aí o que acontece é que um conjunto de judeus, que depois foram chamados de sionistas, começaram a defender a ideia de que os judeus deveriam ter uma terra. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Depois da Segunda Guerra. Não, isso antes, bem antes, final do século XIX. E a primeira ideia, inclusive, era de levar esses judeus para a Patagônia ou até para a Uganda. Mas depois, no finalzinho do século XIX... Aqui na Argentina, isso. Porque eram regiões com pouco habitadas. Não eram sem povo também, havia um certo preconceito contra a população de nativos na Argentina, mas havia pouca população nessa região. Só que, no final do século XIX, se decidiu, não, nós vamos para a Palestina. E aí o que aconteceu foi que os judeus começaram a comprar terras, inclusive financiados por grupos importantes, grupos empresariais importantes, e se transferir para aquela região. Só que, desse modo, houve uma progressiva migração de judeus para aquela região. E, a partir da Primeira Guerra Mundial, os árabes perceberam a perspectiva, até a chance de conseguir um Estado palestino. Por quê? Porque o Reino Unido estava em confronto com o Império Turco-Otomano, que era quem comandava essa região. Então, os árabes fizeram um acordo com o Reino Unido, num evento muito bem descrito naquele filme Lawrence da Arábia, um clássico. E a Inglaterra não cumpriu o acordo. E a Inglaterra não cumpriu o acordo. E, além disso, por baixo dos panos, fez a Declaração Balfour, que previa uma divisão da Palestina entre palestinos e israelenses. Os palestinos nunca estiveram em acordo em relação a essa possibilidade. Pulando um pouco para 1948, quando o Reino Unido desiste de lidar com essa questão, passa o mandato que ele tinha para as Nações Unidas e se determina a criação de 2 estados. Só que 55% do território ia
para o novo Estado de Israel, inclusive as terras mais férteis. E essa população água, né? tinha 30%, ou seja, 55% para 30%. Aonde que estava a Palestina? Era na Cisjordânia, em Gaza? Isso. Onde é que estava? Só que a Cisjordânia e boa parte aqui no sul, no deserto do Negev também era um território palestino também, além lá em cima também, territórios um pouquinho maiores. Não, eu digo dessa nova divisão. Aí. Sim, exato. Era parecido com isso, só que um pouquinho maior. Só que assim, essa divisão de 30%, ela é até um pouquinho favorável para Israel. Por quê? Porque boa parte desses 30% estavam localizados na cidade de Jerusalém. Os judeus, à época, só tinham 10%, menos de 10% das terras. E eles, mesmo tendo como propriedade menos de 10% das terras, eles ganharam 55% do território. A isso, os palestinos disseram, não, isso nós não queremos. Então, vejam que faz muita diferença colocar o contexto todo, porque senão parece que eles simplesmente foram... Mas aí entraram em guerra, né? Nós não queremos e atacar Israel. Sim, não. Aí o que aconteceu foi o seguinte, não queremos. Aí, nesse momento de grande conflito, houve inclusive um atentado cometido por judeus contra palestinos que iniciou um processo de fuga de palestinos de várias das regiões, inclusive Jerusalém Oriental, para outras regiões, como a própria Cisjordânia, a faixa de Gaza, o Egito, a Síria, a Arábia Saudita, enfim, vários desses outros países. E por conta disso, dessa chegada massiva de refugiados, é que os países árabes também, que não estavam muito preocupados com os palestinos, mas muito mais preocupados com eles mesmos, decidiram entrar em guerra contra Israel, porque eles não queriam receber esses refugiados. Essa discussão ela é interessante e cada um faz o recorte que quer. Pode fazer um recorte um pouquinho mais longo, pode fazer um recorte de 2.000 anos. Sim, isso pode fazer um recorte de 2.000 anos e aí, por exemplo, a vantagem palestina dos anos 40, ela possivelmente vai ser uma vantagem pró-judeus. Sim, depende, mas os judeus saíram, o episódio da diáspora. Bom, mas aí quem é que diz onde é que está o recorte aceitável? Há outras propostas, por exemplo, mesmo de israelenses. Por exemplo, historiador, o Shlomo Sand, diz assim, olha, tem que indenizar os palestinos que foram tirados das suas casas, das suas terras, nos anos 40 para criar o Estado de Israel, e muitos não foram. Tem que indenizar. Tipo a Avenida Tronco ali, os caras tiveram que sair para construir a avenida, eles tiveram que receber uma casa em outro lugar, né? Não pode ficar na rua. O outro aspecto é o seguinte, bom, certamente... É uma boa comparação. O Estado de Israel certamente foi criado em 48 como uma compensação pelo que o nazismo fez. O mundo, os Estados Unidos e a Europa... Mas os palestinos não têm nada a ver com isso. Mas agora, aí entra um outro problema que é o seguinte, tem que colocar isso na pauta. Para muita gente, os palestinos não existem. Quem são os palestinos? São árabes que poderiam morar nos países da região? Mas aí, para o Hamas, Israel... Se os judeus não existem, será que os palestinos, como povo, existem? Ou eles são árabes da região que poderiam morar na Jordânia, na Síria? Isso ainda é um argumento perigoso. Não é um argumento aceitável dizer que os palestinos não existem. Eu vejo por um outro lado. Existem pessoas que moravam ali em 1948 e que foram tiradas dali. Essas pessoas teriam direito à indenização, teriam direito a resistir, têm direito o que elas quiserem. O que elas não têm direito é de assassinar ninguém. A resistência, ela é legítima. A opressão, ela é condenável. A forma de resistência, ela tem um limite. Que o problema é carimbar todo o palestino como se ele fosse o Hamas. Mas ninguém vai fazer isso. Como terrorista. Os palestinos, salvo talvez os extremistas de Israel, não estão sendo chamados pelo mundo inteiro de terroristas. Quem está sendo chamado de terrorista é o Hamas. Mas não interessa como eles estão sendo chamados. Eles estão sendo tratados como terroristas. Mas a população de Gaza não é terrorista. Mas o Hamas... Mas Israel diz que é, Juremir. Bom, Israel está dizendo que se Israel diz que é, Israel tá... Quem Israel diz que é? O governo. O governo de Israel. Tanto que não está deixando sair ninguém de lá, porque eles acham que todo mundo lá participa. Não é toda a população de Israel que está dizendo. Nunca não. Mas nós estamos fazendo desse tipo. Quando eu falo Israel aquilo, é o governo de Israel. O governo de Israel é uma coisa. Que tem uma enorme rejeição. Tem um problema lógico nesse tipo de discussão que tem sido apontado por alguns. Se o Hamas tem direito, em função da opressão, de reagir como fazendo atentado terrorista, bom, então, nesse caso, Israel tem direito de reagir como está reagindo. Porque se a questão é o uso da força
pode ser feito contra qualquer um, inclusive contra civis inocentes, sem nenhum tipo de lei de guerra, bom, então vale tudo. O que dizem os acordos internacionais de guerra, professor, sobre isso? Questões. A gente tem dois problemas. Israel é um Estado que, ao ser reconhecido como um Estado, ao participar da ONU, ao ter sido criado nos fundamentos da ONU, é obrigado a se comprometer com isso. O Hamas, enquanto um grupo que não tem esse reconhecimento, que não tem essas questões, ele, em tese, não é imputável a esse tipo de jurisdição. A gente pode discutir se com grandes poderes vem grandes a responsabilidades. gente pode discutir se é moral, se não é moral, mas eu acho que essa discussão ela não é producente de forma alguma para ver uma solução desse conflito ou para moderar a questão da resposta de Israel. Então, esse fato, professor, da ONU, do governo de Israel parece estar andando para a ONU. Né? Não é? Isso tem muito a ver com o respaldo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também andam para a ONU. Com certeza, sim. Mas então eu acho que é isso. O que é importante que a gente discuta agora, para que a gente possa minimamente solucionar essa questão, é que se faça cumprir as regras do direito humanitário para moderar o uso da força feito por Israel. O pedido, por exemplo... Todo mundo pode fugir, né? A guerra da Síria, outros lugares. O pessoal saiu pelo mundo. Esse é o pedido, em Gaza não pode fugir. Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu pensei. Às vezes, quando a situação está muito concreta, a gente perde o distanciamento e isso nos atrapalha. Na eleição passada, agora no Paraguai, teve um candidato que ficou em terceiro lugar, um senhor muito bem votado, que defendeu a morte de brasiguaios. Não sei se vocês chegaram a ver esse ponto, a morte dos brasiguaios, que é a população... Brasiguaios são brasileiros que moram no Paraguai. Isso, aqueles brasileiros todos que saíram do Brasil, foram plantar soja no Paraguai. Que barbaridade. Não, um absurdo. Vamos imaginar que este sujeito tivesse ganho as eleições, certo? E esse sujeito não apenas conduz ataques contra os brasiguaios, mas invade ali o Mato Grosso, sequestra 100, 200, 300, 400, 500 brasileiros e traz de volta para o Paraguai. O Brasil teria direito... Vejam que é uma comparação injusta, porque eu estou comparando dois países, o Brasil e o Paraguai, que é diferente. Mas vamos lá, vamos fazer essa comparação que ainda... O Brasil teria direito de cercar o Paraguai e impedir o acesso de toda a população paraguaia de água, luz e eletricidade em função dos atos deste grupo terrorista? Eu não acho isso adequado. Agora eu quero dizer o seguinte, eu não acho adequado que... Não teria. Eu não acho adequado que faça isso, mas eu quero acentuar algumas coisas aqui. Eu acho que palestinos e judeus existem e são legítimos nas suas demandas e precisam ter seus problemas resolvidos e não devem ser estigmatizados por ninguém. Esse é um ponto. Agora, o fato de que um grupo que se apresenta como representante dos palestinos, embora não seja representante de todos os palestinos, comete atos que são atos bárbaros, permite a um país declarar guerra. Permite. O Brasil poderia, no teu exemplo, o Brasil poderia declarar guerra ao Paraguai. Poderia, se considerasse... Mas por isso que a gente não debateu esse ponto, né, Jeremias? Então, pensa no seguinte... A gente não debateu a guerra. Mas se o presidente do Paraguai disse, olha, isso não é um ato do governo paraguaio, foram 3 bandidos daqui que sequestraram. Não, eu estou dando exemplo de um ato que é o que mais ou menos disse a Autoridade Nacional Palestina. Ela falou, nós não reconhecemos esse ato do Hamas como um ato da Palestina. Então, ele disse isso. Então pega o seguinte, um grupo de paraguaios invade o Brasil, mata 1.300 brasileiros, a sangue frio, o Brasil diz, isso não pode ficar assim. O Paraguai diz, nós não temos nada a ver, são paraguaios, mas não é o governo do Paraguai. E aí, o que se faz? Fica assim? Do Brasil, o Brasil diz assim, ou o Paraguai faz alguma coisa, ou nós entramos lá no Paraguai para resolver isso. Mata brasileiro. E mata todos os paraguaios de fome. Não, evidentemente que não. Mas é isso que Israel está fazendo, Jeremias. Mas isso não está adequado. Agora... Mas isso é o principal, Jeremias. Não é só isso. Que o Hamas fique protegido atrás da população de Gaza. Inclusive, vamos ser sinceros, a população de Gaza precisa ser protegida, precisa ser poupada. Mas não está sendo, Jeremias. Mas precisa ser. Os hospitais não têm mais luz, não tem remédio. Só tem uma coisa para fazer com o Hamas. O Hamas precisa ser extinto.
destruído. Mas para isso não pode destruir o povo da Palestina, né? Porque o Hamas é um... Não, o povo da Palestina não tem que ser... Mas está sendo, eles não estão deixando os caras saírem de lá, Juremir. Acho que a gente O que nós estamos debatendo é o seguinte, há uma prisão. Não é isso que nós Há estamos uma debatendo. prisão. Então, desculpa, não estamos debatendo não é o que eu isso que quero nós estamos dizer. debatendo. Não, então tá, é o que eu quero dizer. Não é o que nós estamos debatendo. O que eu quero dizer é assim, ó, hoje, a meu ver, há uma prisão. Eu não quero participar da guerra. Eu sou palestino, moro em Gaza e não quero participar da guerra. Eu quero ir embora. Eu não posso. Eu quero pegar minha mulher, meus filhos e ir embora. Eu não posso. Mas isso quem está impedindo também, não é só o Israel que está impedindo. Quem não abre a porta, não é Israel que não abre a porta. Como não, Juremir? Não, que não abre a porta é o Egito. É o Egito. Tem 7 portas, Juremir. Israel, inclusive, negou o acordo. A porta ali de Israel. Rafah é o Egito que não abre. Sim, Por que o gente. Egito não abre? O Israel Porque negou, o Egito... inclusive, o acordo que tinha feito. Ela disse, ó, eu não fiz acordo nenhum para que pudessem passar. Eu não fiz acordo nenhum. Pergunta Rússia- por que o Egito não abre a porta? Por que o que Egito não tem o as Egito é condições para responsável. abrir. Não sei. O não Egito sei. é responsável por isso O Egito- É outro. Tem razão. O Egito não abre a porta. para essa porta. O Egito não abre a porta por várias razões. Uma delas é o seguinte, que o Egito não quer 1 milhão de palestinos no seu território, que podem entrar. E não quer por quê? Porque tem medo que essa parte ali do Sinai se torne uma base de operação do Hamas. Que o Hamas aproveite para se infiltrar naquela área e faça daquela área um pedaço Mas em da nome Palestina. disso, vamos deixar 2 milhões de pessoas morrendo. Não, mas não é isso. O ponto é óbvio. Quanto a isso, está todo mundo de acordo. Não tem que deixar 2 O milhões de Egito não está de acordo. O Egito não está de Não, acordo. o Israel não tá de Egito não acordo. está ajudando. Israel tem um outro problema. O problema de Israel não é matar toda a população de Gaza. O problema de Israel é não deixar o Hamas impune. Os caras que estão dirigindo Israel, eles têm uma visão anti-árabe, que árabe tem que acabar. O Netanyahu, isso aí falou. O cara do exército dele era um cara que estava condenado. Não, mas nós estamos falando de um ponto de vista assim, prático. O que tem que fazer? O mundo civilizado está contra não cortar a água de Gaza, está contra tirar a comida de Gaza, está contra matar a população de Gaza. Tudo isso Mas aí, eu não vejo que está a opinião mundial é essa aí. O que está em jogo é como fazer para, ao mesmo tempo, não matar a população de Gaza, para ser bem assim, brutal, e, ao mesmo tempo, não deixar que o Hamas fique escondido atrás dela. Professor, não dá para a ONU ir em cima do Egito, sei lá, falar em bloqueio econômico, escambau, para obrigar o Egito a abrir aquele negócio? A grande questão, acho que não é obrigar, né? A grande questão é tu ter um compromisso internacional, então, de que essa população ela vai ser salvaguardada. Tem várias maneiras de fazer isso. A primeira, na minha visão, seria a pressão para que Israel não fizesse mais esses ataques. Eu acho que a gente tem acho que, assim, por mais que alguns possam entender que é prático a questão que o Hamas não pode continuar existindo, esse discurso não leva a questões nada práticas. A gente viu o que aconteceu quando os Estados Unidos disse que a Al-Qaeda não podia continuar existindo. Elas invadiram um Estado terceiro, ficou 21 anos lá ocupando, destruiu o país, morreu, gastou mais de trilhões de dólares na guerra ao terror e deixou o governo exatamente para o mesmo grupo que ele havia tirado. Então, Ou seja, não existe essa praticidade. Infelizmente, eu sou um pouco dessa questão. Com a guerra, com o combate, com a força, não tem solução. Porque sempre vai ter um pensamento de resistência. E isso eu acho que é completamente legítimo. A indignação da população de Gaza, a indignação de qualquer árabe contra o Estado de Israel, eu acho que a indignação de todas as pessoas no mundo contra o Estado de Israel, ela é legítima. Ela tem legítima quanto a frequências. indignação contra os atos do Hamas. Ela tem frequências. Aqui no Brasil, é obviamente que a gente, por não sofrer, ela não vai ser tão grande. Mas a gente não pode criticar que uma criança jogue uma pedra contra um tanque. A gente não está falando numa medida proporcional de força. Mas ninguém critica que uma criança jogue uma pedra contra um muitos criticam. O que se está criticando é que adultos do Hamas invadam uma festa e matem a sangue frio as pessoas. Se critica, mas daí como lidar com isso? Combatendo? Porque a resposta de Israel já era uma resposta ainda pior
a opinião E qual é a outra Fala. possibilidade de não fazer nada, demonstrar fraqueza e permitir que isso aconteça de novo? Existe uma possibilidade concreta, que não vai acontecer, mas existe, que é a sugestão da Autoridade Nacional Palestina, que é fazer o seguinte: submeter tanto o Hamas quanto o Estado de Israel ao Tribunal Penal Internacional. E o que aconteceria? Olha, Não vai acontecer Vão ser na prática, punidos. mas vejam, Digamos, vejam que vão ser interessante. punidos. Vejam que interessante. sinceramente, são coisas diferentes. Eu quero saber a consequência. São coisas... Não, que são coisas diferentes. Não, a gente Israel, concorda. que eu saiba, que eu tenha visto, porque eu só tenho acesso a essas coisas pelo que eu vejo nos jornais e na televisão. Não tem outro caminho. Eu não vi soldados de Israel entrarem em algum lugar atirando a esmo. Vou atirar no Nando, vou matar o Nando. Não, é diferente. Uma coisa é dizer assim, uma coisa é o efeito perverso de uma ação, que é condenável, que deveria se ter muito mais cuidados para que isso não acontecesse, mas uma coisa é o efeito perverso, indesejado da ação, e outra é planejar, nós vamos matar quem quer que seja. Mas pela eu acho que ninguém aprova. É mais fácil o ato de Israel do que o ato do Hamas. Porque o ato do Hamas, tu precisa convencer a pessoa a se expor, convencer a pessoa a desumanizar o outro lado. E isso não é uma coisa fácil. O treinamento de um soldado, quer ele seja um soldado regular ou um extremista, levar uma pessoa, um indivíduo a matar não é uma coisa simples. Agora, tu levar alguém a tomar uma decisão de empregar um sistema à distância a ser disparado é simples. A onipotência dessa decisão, a decisão de Israel, a gente não pode esquecer, Israel é um estado nuclear. Israel, se quisesse, se chegasse a um ponto em que saberia que não sofreria qualquer tipo de consequência quanto à sua população, quanto ao seu território, poderia jogar uma bomba atômica sobre a faixa de Gaza. A decisão para isso, a operacionalização disso é simples. A bomba deve estar ali operacional. Agora, a gente tem que discutir quais são as limitações políticas e legais das consequências. O que dissuade Israel de fazer isso? O que dissuade Israel de dizer são todos terroristas, não deveriam existir, são piores que os nazistas, vamos dizimá-los. E o que dissuade o Hamas de continuar fazendo atentados? Mas nada que o Hamas vai fazer vai ser tão forte quanto isso. 1.300 pessoas mortas, 2 milhões mas eu não vou 1.300 pessoas assassinadas, 1.300 a sangue frio. Mas nós não vamos cobrar do Hamas a responsabilidade do governo. Não, o Hamas é um grupo terrorista. Nós vamos cobrar do Hamas a responsabilidade pelos seus atos. Sim, mas é isso. Eu não vejo ninguém defender o Hamas. Eu vejo. Eu não vejo. Aqui nessa mesa ninguém defendeu. Acabei de apresentar Eu não estou dizendo aqui nessa solução. mesa. A defesa do Hamas está bom, então tu está fora das redes Eu sociais. tenho uma nesse outra, momento. uma outra solução. Tá fora das redes uma outra sociais. solução para o debate que a gente estava fazendo antes, ela foi feita pelo governo dos Estados Unidos na última gestão. Foi uma solução que foi basicamente ignorada por conta de tudo que ela trazia por trás, mas eu acho que ela tem um elemento ali que é interessante. Foi chamado os Acordos de Abraão. Até queria ver a opinião do Ricardo sobre isso, né? Os Acordos de Abraão eram um plano meio megalomaníaco do Trump, que envolvia a aproximação de Israel com outros estados muçulmanos, né? Daí, nesse estágio, Israel retomou relações, se não me engano, com o Sudão, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, né? Cujo principal objetivo era chegar até a retomada das relações com a Arábia Saudita, mas tinha uma outra parte, só que daí vem o problema, quem estava propondo, né? Donald Trump e seu grupo de asseclas, que envolvia investimentos bilionários na área para tentar trazer novamente desenvolvimento econômico, socioeconômico para essa região, limitar os espaços que especialmente uma questão que tensiona muito, que são a expansão contínua dos assentamentos, né, de judeus em direção à Cisjordânia, né, fazer reinvestimentos na faixa de Gaza para que antes de se rediscutir divisão de território, se rediscutisse o reconhecimento mútuo. Então, Israel reconhece faixa de Gaza como grupo do Palestino e reconhece esses territórios da Cisjordânia como parte da Palestina, e a Cisjordânia e os palestinos reconhecem, então, o Estado de Israel nessas fronteiras. Sim, esse seria o primeiro passo para que depois a gente pudesse rediscutir
uma reparação da Guerra de 67 ou os limites de 48. Só sobre territórios. Só sobre territórios. Sim, já foi tentado. Mas assim, desde 95, Oslo talvez tenha sido uma das propostas mais práticas, ainda que muito pouco viável. Quando os palestinos cederam em tudo, não foi aceito. Não saiu do papel. Também não foi aceito. Os palestinos nunca cederam em tudo e nem devem. Há coisas em que não... Eles cederam na ocupação de boa parte do território da Cisjordânia. Eles cederam no direito dos refugiados de voltarem ao seu... Quem cedeu? Os palestinos. Não foram todos os palestinos. Foi o Arafat que cedeu. Foi o Arafat que cedeu. E foi o... Claro que existe. Não, mas ele falava em nome do país. O nazismo não existiu, porque nem todos os alemães eram nazistas. Não, isso significa que rachou. Significa que rachou, que teve grupos que não aceitaram. Mas naquelas condições o grupo opositor não era forte. Quem assinar ia ser o Arafat, né? Isso. Os grupos, os árabes... Quando Israel foi formado, não eram hegemônicos. O Arafat acabou, ao final, desmoralizado. Mas havia grupos que não aceitavam o que eles estavam fazendo. Porque ele cedeu demais. Não era uma unanimidade. Então, mas vamos lembrar não era que eles tivessem cedido tudo. Mas não quer dizer que ele tenha agido mal. Não, eu acho que trata de fazer uma avaliação moral. O que ele queria fazer era o melhor, era o ideal. Não se trata de fazer uma avaliação moral. Sim, se trata de fazer uma avaliação moral. Moral, que eu estou fazendo uma avaliação moral. Mas não moral. resolve nada. O que esse grupo Hamas fez é imoral. Imoral. É que esse discurso, Gemir, com todo o respeito, assim, é o discurso que Israel sempre faz. Discurso que você está fazendo é o discurso do Hamas. Não. O discurso do Hamas é a destruição do Estado de Israel, é que os judeus não têm direito a ocupar a terra, não é nada do que eu estou dizendo. O discurso do Hamas é o discurso da jihad. Só um de cada vez. Não, fala aí, da jihad, de governo muçulmano. Eu não tenho religião, eu sou um cara de esquerda, eu não tenho nada a ver. O Hamas é tudo contrário ao que eu penso. O Hamas está muito mais próximo da extrema-direita israelense do que eu estou. Muito mais próximo, ideologicamente falando. Só mudam de religião. Hoje, a grande questão... Fernando Gabeira hoje escreveu um artigo muito interessante. Deixa eu só concluir. Conclui, depois o Jeremias fala. Bem mais existe até nesse debate aqui. Não é verdade. É que eu tô com fone, vocês falam os dois e eu não consigo entender. Existe até uma cartilha de instruções do governo israelense sobre como que os defensores de Israel têm que se portar em discussões. E uma das instruções é, sempre que se comente as violações que Israel comete, fale sobre o Hamas. O Hamas virou... Mas pense o contrário também vale. Sempre que se comente os absurdos do Hamas, fale das violações de Israel. É igualzinho. Mas então tu está colocando o Hamas e o Estado de Israel no mesmo padrão. Tu está dizendo que ele é um Estado Nós temos um fato concreto. Nós temos um fato concreto que está sendo discutido, que está sendo vivido. É possível. Por exemplo, o Fernando Gabeira fez um artigo hoje que diz assim, o óbvio, é possível ser ao mesmo tempo contra as violações de Israel e contra o terrorismo do Hamas. É isso que precisa ser feito. Não é ficar desculpando o Hamas por causa da opressão de Israel. É dizer assim, Israel precisa ser enfrentado, o povo palestino tem direito a um Estado, tem direito à sua resistência, mas não de todas as formas. Não pelo terrorismo. O terrorismo não é uma forma legítima de resistência. O problema dos comentários que eu escuto são as soluções. Né? Eu vi, por exemplo, o Jorge Pontual dizendo que não tem como parar a guerra enquanto não dizimar o Hamas. Ele está errado. Bom, então vai morrer, sei lá, 2 milhões de pessoas. Errado. Ninguém pode sair dali. Né? Então, eu não sei. Meu grande medo é esse. E eu queria saber de vocês, o professor João falou até em território, essa guerra, Israel pode aumentar ainda o seu território dentro da região? E será que existe essa ambição? Assim, eu acredito que não exista a ambição... Porque toda vez que teve uma guerra, ele aumentou. A ambição imediata de ocupar Gaza, no momento, ela não parece ser... Não parece, assim, até sexta-feira eu diria que Israel iria ocupar Gaza e iria anexar Gaza. Hoje eu já estou um pouco mais pessimista nisso. Vocês acham que vai ter ataque terrestre? Acho que sim. Pois eu já estou mais pessimista. Mas o Ariel Sharon mandou... Foi até uma decisão que surpreendeu a comunidade internacional naquele momento. Porque, assim, quando Israel anexou esses territórios na Guerra de 67, anexou a Cisjordânia, anexou Jerusalém Oriental, anexou a faixa de Gaza, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Devolveu a Península do Sinai com um acordo que o Egito fez em 79 e não devolveu as colinas do Golã. Um ponto que é muito pouco comentado, inclusive, mas não devolveu para a Síria as colinas do Golã. Aliás, Israel ataca recorrentemente a Síria. O número de mortes que Israel fez na Síria
se os 1.000 e poucos chocam o Jeremir, eu fico... Agora, Imagina se soubesse a não te quantidade chocam de esses mortes. 1.300 assassinados? Todos me chocam. Assassinados assim, conscientemente, eu quero te assassinar, embora tu não sejas o responsável pela minha dor. Só por ser de Israel. Eu quero te assassinar, eu vou te assassinar. Choca o Me mais chocam. inconsciente do que o consciente. Ambos me chocam. Eu não consigo entender. Eu acho o Ambos consciente me me choca menos do que o inconsciente. O inconsciente Aí, é mais perigoso, ele é automático. O a inconsciente sociedade- é feito por alguém Bom, mais difícil então, de ser punido. Todas as nossas regras, então, estão erradas, porque nós punimos mais severamente quem age intencionalmente. Mas um a gente assassinato culposo tem uma penalidade. Mas a gente está tomando dois padrões. Um é o crime penal de uma sociedade civil, o outro é o ato de guerra de um sistema internacional. Eles não estão nos mesmos princípios. A guerra tem regras. Há coisas que não podem ser feitas. Mas são muito diferentes das regras penais, do Não crime sei comum. Eu não sei se as diferenças justificam que se possa achar que matar conscientemente pessoas seja menos grave do que os efeitos perversos de uma ação. Para mim, do meu ponto de vista filosófico, inclusive, matar conscientemente pessoas, simplesmente... Mas o que seria matar conscientemente? Foi o que o Hamas fez. Tá, mas quando joga um míssil em direção a Gaza, tu jogou pra matar? Assim, tu jogasse para matar, mas tu não está dizendo assim, eu quero matar todos. Há um efeito perverso. Sim. Tu jogar em cima de um hospital, então, matar todo mundo. Me desculpem, vocês estão fazendo uma defesa inaceitável de terroristas. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Estão desculpando o Hamas. O Nós Hamas estamos não discordando. tem desculpa. Nós estamos o discordando. Hamas não tem desculpa. Eu só gostaria de Mas, lembrar... E Cara, matar conscientemente, diretamente, eu vim aqui, eu vou te matar. Uma coisa eu joguei uma bomba e tiveram um estilhaço, tu morreu. Mas eu não vi Outra ninguém coisa- aqui justificar isso. Não. Eu não vi. Não. Tu justificar? Eu não vi ninguém, desculpa. Então eu me passei nisso. Eu não Eu vi. só gostaria de lembrar, assim, a gente está também discutindo duas coisas, sendo É que a gente não se queria é só pra pegar ficar, a história tem que ficar de uma Israel, hora de programa isso. só dizendo que o Hamas é ruim, Isso não precisa. acabou o Não, programa. mas Eu queria os professores para contextualizar, lembrar mais para uma falar vez. de história, de um O monte de Estado coisa. de Israel foi Olha, fundado após a atuação de movimentos terroristas. Eu vou citar aqui. Mas eu não tô O atentado do hotel King David Isso matou justifica. 100 pessoas. Não, Isso mas justifica. o Davi Ben-Gurion, o Menachem Begin, que conduziu aquele atentado, não apenas foi absolvido, como virou premier em Israel. Isso justifica o Hamas. Mas é óbvio que não, Jeremir. Isso justifica o Hamas Mas é ter óbvio que não. matado Não, isso- o neto isso do não jornalista. justifica. Mas então a gente não vai poder apontar um defeito de Israel, porque se a gente apontar um defeito, Isso. justifica o Hamas. Não, mas isso não está sendo apontado como um defeito, que eu também acho que é um defeito, isso está sendo apontado como uma justificativa. Não, Jeremir. Não, acho que a gente Isso está sendo apontando apontado aqui... como evidência. A minha ideia de que era contextualizar. Os dois lados recorreram ao terrorismo. Contextualizar, nesse porque livro que tá chegamos descrevendo. até esse Isso. ponto. Essa era a ideia. Nós estamos tratando de um fato recente da semana passada, no ano de 2023, sendo justificado com atos de quando? Atos de 50, de 60, de 70, de 80 anos atrás. Justifica que no ano de 2023 se continue fazendo atentado terrorista, matando inocentes, ensanguentando e lutando famílias. Mas que eu não tenho. Mas, Jeremia, eu, de minha parte, eu não estou justificando nada. Eu estou dizendo que a gente quer contextualizar por que algo assim aconteceu. É o maior ataque a Israel desde a criação do Estado de Israel. Por que isso aconteceu? A gente quer entender. Precisa de, né? nesse caso, nesse tipo de situação, precisa... aliás, foi um belíssimo artigo escrito pela Miriam Leitão sobre diferenciar contexto e acontecimento para não fazer com que o contexto acabe justificando o acontecimento. O contexto, bom, há uma... Mas eu acho que é um bom momento para a gente discutir o contexto. Há um litígio. Se nesse momento nós não discutir o que está acontecendo na Palestina, nós vamos discutir quando? Nós temos de discutir... Esse é o momento de discutir o que está acontecendo. É muito interessante discutir a partir do seguinte ponto. Podemos fazer qualquer discussão e fazer as críticas a qualquer um, desde que se parta do seguinte princípio. O que o Hamas fez é inaceitável. Bom, isso está na... Eu colocaria no sentido contrário. Isso está na resolução da ONU. A ONU criticou o Hamas. E esse foi um dos problemas para dar o acordo. A ONU classificou assim, inaceitável o que fez do Hamas. Eu iria O Brasil no sentido classificou contrário. assim. Podemos discutir qualquer coisa, fazer qualquer condenação a qualquer grupo, desde que partamos do pressuposto de que a ocupação em Gaza, o sítio em Gaza é inaceitável, que Gaza... O sítio em Gaza é inaceitável. E os responsáveis por isso
têm que responder por isso. Eles têm que responder Bom, então de muitas formas. aí voltamos para a sugestão da Autoridade Nacional Palestina de fazer o seguinte: vamos levar todos esses responsáveis, o governo israelense e o Hamas, e julgá-los todos no Tribunal Penal Internacional. Se nós formos Isso é uma postura moderada. Não? Se nós formos pegar os acontecimentos do sábado Não, passado, de agora. do sábado do dia agora. 7 até agora, não são equivalentes. Não são equivalentes. O que o Hamas fez é muito mais grave do que o que o Israel fez. Eu acho bastante complicado, porque tu dizer que deixar 2 milhões de pessoas, a maioria jovens, sem água... E matar 1.300 pessoas a sangue frio. Mas se a gente for ver o número de... Só pelo número de mortes, já tem mais palestinos mortos do que israelenses. Eles não foram mortos da mesma maneira. Eles não foram mortos... Eu reitero, eu acho que a maneira com que os palestinos foram mortos é mais covarde do que a maneira com que os israelenses foram mortos. A maneira com que Israel está agindo está errada. Israel não deveria agir. E é preciso interromper essa maneira de agir. Tá, mas como? O que o Hamas morreram fez... quase 1.000 crianças em Gaza. Sim, é gravíssimo. É gravíssimo. Crianças. É gravíssimo. Não pode acontecer. Criança tem que ter o direito de fugir da guerra. Tem que ter as crianças vão embora por aqui. Ninguém vai bombardear, não é possível, Tem que abrir a porta lá do Egito. Só que já morreram 1.000. Claro. Para dar uma comparação, é grave, o número de crianças... horrendo. Agora, como isso começou? Quando isso começou? Como isso começou? Começou com o dia 7. Não começou com o dia 7. Começou com o ataque do Hamas. Um ataque covarde que matou civis. Com uma crueldade danada. Tem pessoas aqui de Porto Alegre que perderam parentes. As crianças... Uma situação muito ruim o que aconteceu do Hamas. Eu condeno 100% o Hamas. Eu imagino. Só que... Diante do fato, a gente quis entender o contexto. Foi só isso. Não, e dizer que começou com o Hamas é correto. É condenável a ação de Israel, é condenável o cerco, é condenável como Israel tem controlado Gaza, isso é óbvio. Agora, o fato histórico do momento é uma ação do Hamas, que não pode ser considerada ação de resistência, nem emoldurada. Mas nós temos que evoluir a isso. Esse é o fato de agora, sim. Só que está acontecendo. E aí, qual é a evolução? Como é que se soluciona? E aí passa o debate que nós estamos falando. A criação de um Estado da Palestina, a divisão dos dois Estados, com as fronteiras em paz. Eu acho que tem um problema aí... Tem duas discussões. Uma é a discussão do que as pessoas acham da moral. E isso eu não entro nessa discussão porque o treino das relações internacionais é de desbordar isso. Para que a gente consiga entender e solucionar problemas políticos complexos, a gente não pode descer nas questões morais e filosóficas individuais. Mas existe aí uma questão prática das relações internacionais e do direito e das instituições internacionais que eu acho que é equiparar a ação de um Estado com atos terroristas de um grupo não estatal, e que não são equiparáveis na forma de punição e na forma de responsabilização. Não são porque não existem os instrumentos e porque eles não têm os poderes suficientes, eles não têm as prerrogativas de ação suficiente. Então, o Estado de Israel nunca, de forma alguma, com qualquer coisa que comete, pode ser comparável ao que o Hamas faz, porque o Estado de Israel é muito mais responsável, porque o Estado de Israel tem maneiras de se controlar essa força que são legítimos e que o Hamas não tem. Porque é como se nós estivéssemos falando, por exemplo, entre uma força policial e uma força de milícia. Como é que tu controla a força policial? Existe uma cadeia de comando dentro de uma força policial. Existe um comandante que vai estar subordinado a um poder público que foi eleito e ele vai ter ali. E como é que tu controla a milícia? Não tem. E é isso que acontece quando tu solta... Qual é o problema da guerra quando envolve um grupo não estatal? Tu solta o cachorro maluco da coleira. Pode ser que no início o interesse não fosse ocupar os kibbutz e atacar aquela população que era, mas tu soltou, tu disse, vocês estão livres. Como controlar isso? Não existe, a princípio não existe uma autoridade, não tem os mecanismos. Agora um Estado, quando começa a retaliar de uma maneira demasiada, usando o uso da força indiscriminado, fazendo ataques aéreos que não são ataques de precisão, são ataques da época da Segunda Guerra Mundial. Não é um ataque contra um prédio que eles usaram inteligência, satélites, radar para dizer aqui é uma base onde o Hamas estoca munições e foguetes e, portanto, a gente só quer destruir isso daqui. São ataques de carpete. Já foram despejadas mais de 6.000 bombas em 10 dias.
6 mil bombas em 10 dias. Isso, mas isso é só a partir... Só essas ações que a gente pode discutir em como punir. Porque não existe como eu, ou como o Brasil, Lula, ou como a ONU, ou como o super-homem punir o Hamas nesse momento. Vai se punir o Hamas militarmente. Mas, aí a gente tem que discutir. E aí tu tem que discutir essa questão militar. Israel tem obrigação de usar todos os seus recursos para não atacar civis e para atacar especificamente esse grupo. Concordo. Okay. Isso não acontece. Mas isso não acontece de forma alguma. Tem que atacar esse grupo. Sim. Gente, a gente está chegando ao final, professor. Esse é o problema. Professor, as suas considerações finais, pode falar. Para a gente sair um pouquinho disso, propor uma outra avaliação. Independentemente do que é certo, do que é errado, do que é válido, do que não é válido. Será que é efetivo? Vamos lá, vamos pensar recentemente. Vou lançar essa dúvida no final. Será que é efetivo Israel bombardear? Será que Israel não vai fortalecer o Hamas em médio e longo prazo? Vou trazer um exemplo. O Hezbollah. O Hezbollah era um grupo que sofria muitas críticas, mesmo de pessoas que concordavam com seus ideais, pela sua incompetência militar. Aí o Hezbollah sequestrou ali 2 soldados israelenses, Israel invadiu o Líbano em 2006 e foi derrotado, foi expulso. Desde então, o Hezbollah ganhou uma notoriedade, uma popularidade muito significativa. Ele é muito mais forte hoje do que ele era lá atrás. Verdade. Então, a parte de toda essa discussão, será efetivo? Será que o Hamas não vai sair mais forte? Ou daqui a um pouco, um outro grupo vai ser mais forte, mais radical, mais extremista? Não será efetivo. Digamos assim, é quase unanimidade que uma invasão por terra só vai criar estragos, vai ser uma mortandade, não vai resolver o problema, não é a solução. Quanto a isso, não vejo polêmica nenhuma. Não vai funcionar. Agora, a questão que se coloca é como fazer para que não passe em branco, para que se consiga punir um grupo que praticou um atentado terrorista bárbaro. Quando a gente vai dizer que foi punido? Quando morrer a ideia de resistência ao Hamas? A gente não pode dizer que já foi punido? Com os ataques, já não dá para dizer agora. Quantas vidas palestinas valem 1.300? Qual é a resposta que vocês dão? Não. A minha resposta será punido quando aqueles que hoje lideram o Hamas, arquitetaram, comandaram e praticaram. Mas a gente nem sabe quem são esses. Aí o debate vai para o Você sabe quem é o líder do Hamas. Você sabe quem é o líder do Hamas, você sabe onde ele está, você sabe. E, inclusive, esse ponto é bem curioso, né? Você sabe que tem um líder do Hamas no Catar. Israel, o Mossad já assassinou pessoas no Irã, já assassinou pessoas no Egito, assassina pessoas na Palestina. Por que o Mossad ainda não conseguiu assassinar o líder do Hamas, né? Curioso isso, né? Uma pergunta para vocês. Curioso isso, né? Por que será? Será que não é porque é muito funcional para a defesa de Israel ter um Hamas? Então eu devolvo. Será que não é confortável para eles poder justificar todos os bárbaros crimes de guerra que eles cometem ano após ano? Não, mas não pode ser confortável. Olha o que o Hamas fez em Israel sábado agora. O que se deveria fazer, então? O que se deveria fazer? Já que os ataques são contraprodutivos, não vão funcionar e tudo mais, o que se deveria fazer? Nada? Eu vou dizer que num pensamento muito pragmático da política de Israel, o governo Netanyahu foi recompensado, foi premiado pelos atos terroristas do Hamas. Porque é um governo que era enfraquecido que vai sair mais forte. Então, eu não acredito nisso. Eu tenho dúvidas disso também. Eu acho que depois da guerra ele está fora. Eu só vejo crítica. Eu vejo muitas talvez críticas. ele esteja fora, mas o editorial do principal jornal de lá, todos os dias dá pau no Esses dias uma ministra israelense é o principal para quem é de esquerda e não é tão defensor de Israel. Mas já saíram pesquisas para quem nunca foi a Israel, para nós chega como principal jornal. Mas já saíram pesquisas de opinião dando uma avaliação ruim. Claro que a gente não sabe, é uma semana, né? 10 dias. Mas a gente sabe que também uma coisa é a opinião e a outra coisa é a composição do parlamento, né? Sim, mas em outros momentos, por exemplo, em 2001, quando os Estados Unidos, quando houve o 11 de setembro, a popularidade do George Bush foi lá para cima.
Esse efeito não aconteceu com o Saiu invadindo tudo, né? Afeganistão, Iraque, tudo. Não estou dizendo que vai não veio seguir pro assim, Brasil. não sei. É que uma coisa Mas também, esse efeito ainda... Uma coisa é a popularidade, outra coisa é como que o sistema político vai conseguir metabolizar tudo isso, né? E como é que metabolizou? Fortalecendo o governo. Conseguiu fazer um governo de união. Perfeito. Foi pegado esse debate. Foi pegado. Mas só se eu puder fazer um breve panorama para o pessoal aí, o que acompanhar nos próximos dias, né? Eu discordo um pouco do Ricardo de que vai ter uma. Não faça isso. O uma Ricardo invasão. já teve Juremir, Só com relação ao também, futuro. pelo amor de Deus. Não, mas O Ricardo assim, vai sair sentindo mal daqui. Não, com todo respeito, né? Porque eu, na verdade, espero que eles. Não sei, é difícil dizer o que eu espero, mas assim, eu acho que não está se encaminhando para uma invasão terrestre iminente. Também. Eu acho que Israel está fazendo um jogo ali muito mais complexo que isso. A pressão internacional está acontecendo para que isso não se dê. Exato, mas assim, infelizmente, para a população palestina, para a população palestina, se tivesse uma ocupação terrestre, seria no momento menos danoso do que essa situação que está, porque os palestinos estão atualmente sendo chantageados e vivendo uma situação de terror. Israel está usando uma situação de terror para lidar com essa questão, bombardeando aqui, cortando água. Se tivesse uma ocupação terrestre, ele não poderia fazer tudo isso que está fazendo, estaria em outro campo. Mas eu acho que cabe que a gente agora procure olhar para o movimento, especialmente o Conselho de Segurança, Estados Unidos, e acho que o Brasil tem uma parte muito importante nisso. E se tem algum papel assim do nosso debate aqui para resolver, né, que para as pessoas tenham uma noção de como cobrar, ou de como repercutir essas questões para que o governo brasileiro haja. Eu acho que a gente tem que agora incentivar ações do governo e não o contrário, não dizer que a gente é insuficiente, que a gente não tem que se meter nisso. Eu acho que, pelo contrário, o governo brasileiro tem um papel muito forte para moderar esse conflito, para proteger tanto israelenses quanto palestinos. Não vou dizer que para solucionar a guerra. Trabalho para trazer os brasileiros de volta. Não vou dizer que é para solucionar a guerra. Não vou dizer assim, Lula vai ser o salvador do mundo, vai ganhar o prêmio Nobel. Não, mas para fazer algo que um governo que tem boas relações históricas com a Palestina, que tem uma comunidade palestina gigantesca, que tem boas relações históricas com Israel, que tem uma comunidade judaica muito grande, para poder mediar e tentar moderar essa escalada. Acho que o grande problema é a escalada sair do controle do racional e da política. Três informações aqui. O Netanyahu e o secretário dos Estados Unidos, Jânio, tiveram que sair correndo para o bunker por risco de ataque. Né? E o Israel está dizendo que matou o chefe de inteligência do Hamas em Gaza. Foi. E tinha uma outra aqui que eu tinha visto. Não, é isso. Que o porta-voz do Hamas diz ter mais reféns do que o estimado por Israel. Isso é outra covardia. Reféns, crianças, civis. A propaganda vai estar dos dois lados também, e acho que isso é uma coisa que cabe aí tá alerta, não cair só num lado e no outro. Juremir, foi uma honra. Tá? Professor, muito obrigado, Professor João Gabriel, muito obrigado também. Ricardo Leães, Juremir Machado da Silva, o negócio foi pegado hoje aqui. Dá a tua opinião aí nos comentários, tá? Entra ali, participa, dá a tua opinião. E acho que fica a dica de refazer esse debate daqui a mês e meio, quando o ânimo estiver um pouco mais baixo, para a gente deixar poder passar ver a uma coisa semana. mais... Verdade, é um momento muito tenso, muito duro, muito difícil. É fácil de se exaltar. Estava incisivo hoje. Estava bem hoje. Eu gosto de ti assim. É um tema que mexe E o tema comigo. é pesado. É um tema pesado. Eu e o Ricardo... Eu sei que é óbvio que eles não estão defendendo terroristas, nada, mas é um tema pesado. Eu e o Ricardo estamos também nas outras... É um tema que mexe comigo. Tu te irritasse e falasse isso. Xingasse o professor. Eu fiquei constrangido. Atentado terrorista, para mim, é uma coisa tão covarde que eu não consigo aceitar. Não, eu também não. Mas é uma coisa que acho que exige muita responsabilidade quem está comentando, né, Ricardo? Eu tinha o maior medo de fazer esse programa, gente. Nas TVs. Mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. Eu, uma vez, num dos conflitos, só rapidamente para encerrar, Germano, eu substituí o Vianney Carlê na coluna da Zero Hora no verão, né? E eu escrevi, fazia uns tópicos pequenos e tinha um conflito e eu botei, não sei a frase exata, mas dizendo que nessa guerra lá no Oriente Médio era uma guerra sem mocinho e sem bandido. Eu nunca mais escrevi na Zero Hora, eu recebi milhares de e-mails da comunidade judaica, né, me dando de pau, e eu disse, meu Deus do céu, não dá para falar.
Então tinha muito receio desse programa, mas acho que a gente saiu bem. Né? Voltamos semana que vem, pessoal. Tchau.